Como diz aquele ditado, a mentira tem pernas curtas. Então o Gilmar Mendes confessou que mentiu? Desculpa. Juiz não mente, omite a verdade. O bacana dessa omissão é que o Gilmar não só omitiu, mas ainda puxou o tapete do convidão. Será que essa confissão é parte do acordo? Até agora, ele estava bem quietinho lá no cantinho dele. Aí, de repente, rodízio. E aí sai o Xandão. Agora é a vez dele dar a graça da sua presença. Você pode detestar o Gilmar, mas burro ele não é. O que há por trás dessa declaração confessa? Nesse mato tem sapo. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Antes de te revelar as declarações, na verdade a declaração confessa do Gilmar, uma mensagem. Eu espero que o Luciano Hang venha com seu terno verde e amarelo e traga uma plaquinha para colocar à sua frente na mesa em que vai sentar lá na CPI do circo, com o número 24, marcando a quantidade de processos que o Renan Calheiros tem no STF. Mas vamos à confissão do Gilmar. Confissões de mentiras, as omissões da verdade do Gilmar. E logo depois disso vou precisar muito da sua ajuda para analisar essa breaking news. Essas declarações do Gilmar. Veja só as declarações do Gilmar Mendes. Ele disse que se não fossem as medidas tomadas pelo STF no combate à pandemia, o país já teria ultrapassado a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. Abro aspas. Eu até estimo que se não fosse a ação do Supremo, nós não teríamos chegado a apenas 600 mil mortos. Nós teríamos chegado a muito mais mortos. Portanto, o tribunal contribuiu decisivamente para que os erros do governo, neste caso, não fossem aprofundados. Fecho aspas. O Gilmar declarou essa gororoba numa live realizada pelo jornal Valor Econômico. Abro aspas novamente para o Gilmar. Se vocês acompanharem toda a jurisprudência, especialmente da crise sanitária, o tribunal terá sido, talvez, um bom parceiro do governo nessas questões, evitando até que ele cometesse erros mais graves. O governo queria boicotar o isolamento social e o tribunal chamou a atenção que isso era impossível porque o SUS tem uma estrutura tripartite e na estrutura quem executa essas atividades básicas, hospitalares, atendimento, são estados e municípios. E são eles, portanto, que se incumbem dessa tarefa. Fecho aspas. O ministro explicou a decisão do Supremo de abril de 2020, na qual a Corte reafirmou o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão também estabeleceu que estados e municípios poderiam definir quais as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos. A ação da Corte esvaziou os poderes do Bolsonaro sobre a definição de quais atividades seriam suspensas em razão das medidas de isolamento, mas, diz ele, não tirou do governo federal o poder de atribuições relativas à pandemia. Pessoal, me ajudem aí a analisar essa gororoba do Gilmar Mendes. Vamos lá. Primeiro de tudo, imagine só. O Gilmar disse que restringiu os poderes do presidente, mas não tirou do governo federal o poder de atribuições relativas à pandemia. Isso é como dizer, pode trazer o caminhão de carga, mas não pode carregar. Pode se casar com a Bela, mas as noites são minhas, dos governadores e dos prefeitos. É como dizer, pode ser o treinador do time de futebol, mas não pode escalar e nem dar instruções para os jogadores. Você é o chefe, mas quem manda aqui
Sou eu. Ou seja, passou a responsabilidade para os governadores e prefeitos, passou a responsabilidade para esses picaretas que se dizem governadores e que grande parte desses marginais desviaram essas verbas federais. Ainda bem que pelo menos o socorro dado aos brasileiros, com ajuda emergencial, foi feita pelo governo. Imagine se fosse pelo governo federal, pelo Bolsonaro. Imagine se fosse pelos governadores. Além das verbas para a compra de vacinas, e não deixar que senadores e governadores atropelassem a Anvisa. Imagine só, os caras queriam vacinar gente sem aprovação da Anvisa, né, senador saltitante, né, calcinha apertada? Passou aos municípios e estados as responsabilidades de suspender ou não as atividades. A gente fecha tudo e depois a gente vê. Quem falou isso? Lembra quem foi o primeiro a falar isso? E depois vem dizer que a culpa do aumento de preços, da inflação, dos combustíveis é do Bolsonaro, na qual a corte reafirmou o poder de governadores e prefeitos para determinar medidas restritivas durante a pandemia do novo coronavírus. Isso aí é o cerne da confissão. Como que esse gorobeiro pode omitir dessa forma o que ele disse e agora fazer essa declaração confessa? Eu acho que, sabe o que? Eu acho que tudo isso faz parte do acordo. Pode ser que Jair puxando o tapete da CPI do circo, talvez seja esse o acordo. Se for, é demais, cara. Me disse isso aí, não é uma confissão de mentira. O governo queria boicotar o isolamento social. Quem executa essas atividades básicas, hospitalares, atendimento, são estados e municípios. E são eles, portanto, que se incumbem dessa tarefa. Eu até estimo que se não fosse a ação do Supremo, nós não teríamos chegado a apenas 600 mil mortos. Nós teríamos chegado a muito mais mortos. Portanto, o tribunal contribuiu decisivamente para que os erros do governo, neste caso, não fossem aprofundados. Fecho aspas. Essa é a pior de todas das declarações de confissão de mentiras gorobentas desse ministro. O tribunal contribuiu decisivamente para que os erros do governo, neste caso, não fossem aprofundados. Fecho aspas. Pois pior que aqui ele confessa que o Supremo Tribunal Federal criou o governo paralelo. O gabinete. Meus caros, seguindo as 4 linhas da Constituição, eu lhes pergunto, por favor, me ajudem a esclarecer isso. Se isto não configura crime dentro da Constituição, será que a pauta de impeachar todos os ministros do STF estava tão errada assim? Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.